Senhor, amado, querido, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Trago mais uma mensagem da parte de Deus. Nós vamos falar sobre provação de fé. E nós vamos falar também sobre casa deserta. E para isso eu trago o texto que está lá no livro de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos falar aqui sobre a tentação de Jesus. No versículo 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Porém Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Querido, nem toda vantagem que se coloca diante de nós é verdadeiramente uma vantagem. Pode ser até uma pedra de tropeço, para que a gente não alcance os nossos sonhos. E Jesus nos ensinou isso aqui. Há mentiras com aparências de verdade. Tem coisas que muitas vezes são habilitadas na nossa vida para nos desviar do verdadeiro propósito, para nos desviar dos nossos sonhos. Jesus veio ao mundo para cumprir o seu ministério de salvação, nos resgatar, nos tirar das mãos do opróbrio, e opróbrio significa vergonha. Jesus veio se entregar em nosso lugar. E quando o inimigo aparece aqui, parecia que ele estava ali querendo fazer o bem a Jesus. Ainda colocou dúvidas, queria colocar dúvidas no coração do nosso Senhor Jesus, dizendo: se realmente tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, estimulando para que Jesus fizesse algum milagre para poder transformar verdadeiramente aquilo ali e ser glorificado ali naquele momento. E essa não era a intenção, e esse não era o ministério de Jesus. Jesus não procurou honra, mas a palavra do Senhor diz que, como Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo. Ou seja, Jesus não veio procurar glória. Jesus veio nos conduzir até a glória. E ele sabia que o que estava em jogo aqui era a nossa libertação e a nossa salvação. Jesus não ia trocar tudo isso, a nossa libertação, por valores terrenos. Como diz aqui a palavra, como Deus, ou seja, não usou como usurpação ser igual a Deus. Deus é dono de tudo, do ouro, da prata. Deus é dono de todas as coisas, porque Ele mesmo criou. Ele tem todo o poder e toda a majestade. E Jesus, como homem, como qualquer um de nós, poderia ter se entregue ao plano terreno, mas maior é aquilo que nos aguarda, maior que está sendo preparado para que a gente viva na eternidade. Jesus não se entregou ao plano de Satanás. Jesus estava debaixo de uma dimensão espiritual, porque ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele não foi conduzido pela sua vontade, ou porque alguém lhe direcionou até lá. Não, ele foi conduzido pelo próprio Espírito. Quando fala Espírito, fala do Espírito de Deus, o Espírito Santo. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, querido, você imagina, Deus vai colocar a gente em situação de derrota de forma nenhuma. O que Deus nos torna é mais do que vencedor. Mesmo que nós sejamos levados para um lugar que a gente não deseja, que a gente não gosta, e que muitas vezes é ali onde Deus nos coloca que nós vamos ser bem-sucedidos, mesmo sem entender.
Isso é estar no centro da vontade de Deus. E para isso, nós precisamos nos mover em gratidão e confiar mais em Deus. Jesus repreendeu aqui todas as investidas de Satanás. Quando ele foi levado ao Monte Santo lá, e que o inimigo tentou mais uma vez, dizendo: atira-te daqui, porque aos anjos tu dará ordens para que te segurem em tua mão e para que não tropecem em alguma pedra. Ou seja, usando sofismas, usando a palavra com a finalidade de direcionar Jesus para a sua derrota. E sofisma são mentiras com aparências de verdades. E Jesus repreendeu todo esse engano com a espada do Espírito, a espada da verdade, que está lá em Efésios 6, a partir do 10. O inimigo foi repreendido em todas as suas investidas, até quando ele disse: ó, tudo isso eu te darei, todo o reino da terra e a sua glória, se prostrados me adorares. E Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Repreendeu Satanás com a palavra da verdade. Maior é aquilo que está sendo preparado como providência para a nossa vida. E por isso nós devemos dar graças a Deus. A palavra do Senhor diz que logo depois que o inimigo foi repreendido, os anjos vieram e serviram Jesus. Querido, nós não dependemos de favores do mundo. Não estamos sujeitos ao sistema do mundo. Quem providencia o nosso milagre é Deus. Tudo acontece primeiramente no mundo espiritual e é materializado no nosso mundo. Porque primeiro sai do centro da vontade de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos, em sua vontade. Jesus estava dentro da dimensão de Deus, no centro da vontade dele. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, simboliza a gente ter o melhor. Dentro dessa dimensão, nós somos supridos, nós temos os livramentos e nós prosperamos. Sabe a paz que o mundo tem? Que passa e depois vem, depois passa de novo e se acaba com o tempo. A paz que Deus nos abençoa excede todo entendimento humano. Ela não depende de momento, de situação que nos atinge, esse caos que muitas vezes se instala no mundo. Nós não dependemos disso porque nós estamos dentro da dimensão de Deus. E para provar isso, eu trago uma mensagem que está lá no livro de Moisés, no livro de Êxodo, onde Moisés teve um encontro com Deus. Ele estava no deserto e Deus se apresentou para ele numa sarça ardente que se queimava e não se consumia. E Deus, falando com Moisés, disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o local que tu estás pisando é terra santa. E aí eu compreendo, há uma dimensão espiritual que nos envolve quando nós estamos com a nossa vida no altar. E isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Jesus, porque eles dois, tanto Moisés como Jesus, entenderam que maior é aquele que cuida de nós do que aquele que nos ameaça. E esse entendimento tem passado de geração em geração e nos tornado inabaláveis. Amém? Então, para conferir isso, querido, eu quero mostrar para você que quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos sujeitos a todo tipo de derrota. A palavra do Senhor diz, lá em Lucas 13, 34, eu quero compartilhar com os queridos. Lucas 13, 34, a palavra do Senhor diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como filhinhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas,
e não quiseste. E por causa disso, a vossa casa ficará deserta. Querido, Salmos 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que direi do Senhor? Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. E lá, o salmista diz que nenhum dardo inflamado, nenhuma peste perniciosa, nem mortandade que assola ao meio-dia, nem pragas nenhuma chegará à nossa tenda, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, nessa dimensão, querido, é o Senhor Deus que nos guarda, que nos protege, que nos abençoa. E eu creio que quando nós estamos com a nossa vida no altar, quando nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, e quando vamos conversar com Deus, entramos dentro do nosso quarto e abrimos o nosso coração para Deus, uma vida de oração, uma vida de compromisso com Deus, eu creio, querido, nós entramos nessa dimensão e somos inabaláveis. Somos como um monte de Sião, que permanece para sempre. Amém? Em nome de Jesus, eu delego essa palavra na tua vida. E Jesus, quando declarava essas palavras, ele estava alertando o povo de Jerusalém. Quanto amor e quanta compaixão Jesus enviou através dos profetas. E eles foram mortos, foram apedrejados. O povo simplesmente expulsou os missionários. E Jesus disse: eu quis ajuntar vocês como uma galinha junto os seus pintinhos, debaixo das suas asas. Ou seja, quantas vezes que Deus quis nos proteger, nos direcionar para o centro de sua vontade. E Jesus disse: por causa desse desprezo para comigo, a vossa casa ficará deserta. Querido, sabe o que é isso? Sabe o que simboliza casa deserta? Simboliza uma vida de miséria, uma vida de derrota. Significa uma vida de vazios. Casa aponta diretamente para a nossa vida. Deserto é um lugar frio, é um lugar muito quente, de extremo calor, um lugar sem fim, não tem água e muito menos sombra. É um lugar tenebroso, onde a pessoa vive nos extremos. São como os vales, lugar de escuridão, de frio. E uma pessoa afastada de Deus é como uma casa deserta. Vive na solidão, vive na escassez. E o seu sofrimento, querido, parece não ter fim. E isso não é o que Deus deseja para nós. E por isso Ele envia os seus profetas, por isso Ele nos atrai até Ele, através de mensageiros, através de moveres. E muitas vezes nós somos autossuficientes, soberbos demais, e negligenciamos, desprezamos a Deus, viramos muitas vezes as costas para Deus, dando muito mais valor às ofertas do maligno, porque é muito difícil resistir. O inimigo não vem com suas investidas usando pior não, e usando pirataria não. Ele chega nos oferecendo o seu melhor, na intenção de roubar, de matar, de nos destruir. Quando nos afastamos de Deus, estamos sujeitos a viver uma vida de miséria, de escassez, de derrota e de destruição total. Então acorde, essa é uma mensagem para despertar a tua fé. Amém? Então, em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração, no teu espírito, e se achegue a Deus, busque a Deus, se entregue a Ele, porque Ele fará o melhor em nossas vidas. Tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, são coisas que Deus quer nos revelar. Quando nós aceitamos entrar nessa dimensão, andamos em novidade de vida. Sabe aquela mesmice que o mundo vem nos ofertar? Sabe tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é... Tudo isso, querido, é o plano terreno que oferece para cada um de nós. E maior recompensa nós teremos na eternidade,
em Cristo Jesus. Maior é aquilo que nos aguarda, que está nas regiões celestiais preparadas por Deus para cada um de nós. Então, vamos nos entregar ao plano de Deus, que é superior a tudo isso aqui que existe na terra, porque é passageiro. Amém? Que Deus abençoe você grandemente. Receba no teu espírito o poder dessa palavra, em nome de Jesus. Se desperte. Viva o seu melhor. Deus tem a terra prometida, querido, para a nossa vida. Amém? Lá manda leite e mel. Louvado seja Deus. Um abraço, fique na paz do Senhor.